Vamos orar então, né? Pai, nós queremos entregar nas tuas mãos esta manhã, em nome de Jesus, pedir a direção do teu Santo Espírito para que tudo aconteça conforme a tua vontade. Amém e amém. Pessoal, vamos lá. Livro do Êxodo, capítulo 12. Livro do Êxodo, capítulo 12. Para a introdução, eu quero ler 5 versículos, tá bom? 5 versículos para fazermos a introdução. Assim diz a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês: tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tá bom. Lemos aqui um versículo a mais, tá? Então, nessa maratona de estudos do livro do Êxodo, a gente já está há algum tempo contextualizado com essas 10 pragas que foram lançadas sobre o Egito. Ok? Hoje nós estudaremos a 10ª praga, a partir do capítulo 12, e a gente vai perceber que a Bíblia vai dedicar um espaço maior a esse estudo, que é composto de 51 versículos. A 10ª praga, ela é diferente das outras por causa da intensidade dela, né? E também porque ela vai exigir uma interação do povo hebreu. O povo hebreu aqui, eles terão que dar uma resposta de obediência a Deus também. Ou seja, essa praga vai depender também da atitude dos hebreus, para que eles não sejam atingidos por essa praga de morte contra os primogênitos. Certo? É só uma introduçãozinha para a gente poder entender. O centro dessa história aqui judaica será o evento da Páscoa. O que? É uma expiação que será feita, algo que vai ser tirado, né? Expiar é tirar, um sacrifício oferecido com base em sangue derramado. Então, essa é a visão a grosso modo aqui desse evento, né? Que é o centro da história. Páscoa, expiação feita, um sacrifício oferecido com base em sangue derramado. Ok? O nome Páscoa vem do hebraico Pessar. Esse é o significado, né? Pessar. Significa passar sobre, passar por cima, né? Então a festa da Páscoa é comemorada pelos judeus junto com a festa dos pães ázimos. É uma festa que acontece em conjunto. São algumas informações para a introdução. Tá legal? Então quando a gente fala passar por cima, a gente já imagina, né? De onde veio essa historinha aí do coelho, né? Esse negócio de saltar, né? Então eu gosto muito de lembrar também, que é importante sempre, antes de começar o estudo, que o Antigo Testamento, ele é um plano didático de Deus. Vamos entender. O Antigo Testamento é um plano didático de Deus, ou seja, o Antigo Testamento, ele é um plano pedagógico de Deus. Didático ensina, pedagógico ensina. O propósito de Deus é ensinar, né? O maior propósito de Deus no Antigo Testamento é preparar a nação de Israel para o Messias. Esse é o propósito. Por isso que você vai ver tantas figuras, né? Isso é muito comum no Antigo Testamento. Muitas figuras, muitas imagens. É importante a gente entender isso. E Paulo disse que essas coisas do Antigo Testamento, todas são sombras que apontam para um futuro em Cristo. Está entendido isso? É bom a gente dar uma repetida em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, porque Paulo tirou essa dúvida dessa igreja. Ele disse o seguinte a respeito dessas figuras do Antigo Testamento, dessas festas judaicas, dos dias sagrados, de tudo que era feito sobre
um cordeiro sacrificado, essa obra de expiação. É meio estranho, né, a gente ver isso, né? Um cordeiro que tinha que ser sacrificado no templo para expiar o pecado do povo. Se você não tiver o entendimento de que Deus está querendo te ensinar alguma coisa para o futuro, você vai achar meio estranho. Por quê? Um cordeiro é um símbolo, né? É como se você colocasse uma criança assim na escola e usasse os primeiros rudimentos assim para ensinar a criança a respeito de coisas maiores. Você usa coisas do dia a dia para revelar coisas mais significativas, coisas mais profundas. É o que Jesus fazia com as parábolas, né? Ele falava sobre semente, campo, o homem, né? E aí, através da vida cotidiana do povo judeu, ele ensinava coisas maiores, por isso que ele ensinava por parábolas. Os sábios não entendiam nada por isso. Então, da mesma forma, Deus usa o Antigo Testamento com as suas imagens, com as suas figuras, com as suas sombras, para ensinar o povo judeu a respeito daquele que havia de vir. Esse era o propósito. Mas parece que eles não aprenderam nada, não. Então, Paulo disse em Colossenses 2, versículos 16 e 17, portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Por quê? Porque havia proibição de alimentos. O Antigo Testamento é cheio disso, proibição de alimentos. Não pode comer isso, não pode comer aquilo outro. Ou por causa dos dias de festas, haviam festas comemorativas. Ou da lua nova, ou do sábado, havia proibição de trabalho no sábado, ano sabático, dia sabático, tudo isso tinha, né? Que são, aí versículo 17, Paulo explica. Essas coisas são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, certo? Então essas coisas visavam apontar para um futuro em Cristo. Então não dá para a gente ficar se apegando doutrinariamente em coisas do Antigo Testamento. Ok? Fica claro isso? Dá para a gente aqui explicar e definir algumas atitudes de algumas doutrinas? Não dá para judaizar. Por mais bonito que seja, interessante, legal, por mais que a cultura oriental é uma cultura interessante, tem muita coisa para nos ensinar, mas não dá para transformar a igreja, o povo de Deus, em judeu. Certo? Isso acontece hoje? Muito. Muito. Judaização da igreja. Quem não é oficialmente judaizado hoje já começa a inventar moda. Ah, pastor, mas é legal. É legal, mas a gente precisa entender isso. Tem algumas coisas, quando você tem sombras, imagens que apontam para Cristo, se você volta com os ritos judaicos, você volta às sombras. Você apaga a substância, só você ser inteligente um pouquinho. Quando Cristo chegou, o João Batista não disse para o povo judeu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ele está dizendo, a sombra acabou, agora chegou a substância. Chegou aquele que é, tudo bem? Quando você quer manter a sombra, significa que a substância que já chegou e veio não tem significado nenhum. Esse é um problema espiritual grave, né? Que a gente acha que é simples judaizar a igreja e criar métodos como o G12 faz. Tá? Desculpa aí quem já foi do G12. Mas é o que o G12 faz, a judaização da igreja completa. Ah, pastor, mas aquilo é só para a gente entender melhor as questões bíblicas, são essas explicações que são dadas. Mas não é. Existe uma implicação espiritual em trazer as sombras de volta. Não é tão simples assim. Porque você vai tocar em algo que é muito sagrado. Você vai tocar na substância de Cristo. Você vai tocar naquilo que Deus preparou o povo para receber. Isso significa voltar às sombras, voltar aos rituais, vai guardar o sábado, vai proibir comida, vai proibir, não pode isso. É isso que os adventistas fazem, proibindo comida, guardando dias sagrados e elementos judaizantes dentro da igreja com simbolismo. Arca, menorá, por aí vai. Entendeu o que eu estou falando? Não é tão simples, não é uma atitude inerte, certo?
A igreja fala assim, não, aqui na igreja a gente não pode cortar o cabelo, as mulheres não podem cortar o cabelo. Isso é uso e costumes, coisa de homem. O cara inventa assim, sabe? Ele inventa assim, que eu não quero que vocês cortem o cabelo, e ele vai dizer, ele vai arranjar um texto lá para poder dizer para as mulheres não cortarem cabelo. Ele inventa na hora, assim. Porque é coisa dele, não é porque é coisa bíblica. Quando não é coisa bíblica, é coisa nossa, é simples, né? Se não tem base bíblica para isso, é porque você está inventando moda, é porque você não gosta. Mas a questão da judaização é algo muito sério. É como um Moisés que toca ou bate numa rocha. Entende? Para o povo cristão, trazer a judaização para dentro da igreja é como se você ferisse a rocha novamente. O que aconteceu com Moisés quando ele feriu a rocha? Ele feriu a rocha, o que foi dito para ele? Você vai ferir a rocha, vai sair água. O povo bebeu água. A segunda vez Deus falou, fala para a rocha. Ele feriu de novo. O que aconteceu com Moisés? Não vai entrar na terra prometida por isso. Mas houve pecados maiores, gente, do que simplesmente tocar na rocha ou falar para a rocha. Não, é porque Moisés era um homem muito íntimo de Deus. Ele via Deus face a face. Tinha uma espiritualidade além da média, certo? Então um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem um nível de intimidade, dele será exigido uma percepção muito maior. Você vai ser muito mais cobrado quando você fala com Deus, quando você ouve a Deus, quando Deus te usa, é diferente da pessoa comum. Então Moisés não entrou na terra prometida porque a informação daquela rocha era que aquela rocha simbolizava Cristo. Primeiro a rocha é ferida para dar água, Cristo morre, ele é ferido na cruz para salvar o povo. Quando você, depois você fere de novo, você está sacrificando ele duas vezes. Ele falou, Moisés, você está reprovado na escola. A rocha, que é Cristo, você não pode ferir duas vezes. Você fere uma, a segunda você só fala para ela. Foi o que Cristo fez. Ele foi ferido uma vez na cruz do Calvário para nos dar a vida, que é a água, e hoje nós simplesmente falamos para a rocha. A gente não fere duas vezes. Você quer sacrificar Jesus quantas vezes? Por causa dessa falta de compreensão, o Moisés não entrou na terra prometida. Aquilo que ele buscou a vida inteira, ele não conseguiu alcançar. Entendeu agora o que eu falei? Por isso que judaizar a igreja hoje para o povo cristão é um delito muito grave. Muito grave. Você está dizendo assim, a substância não chegou ainda. Né? Ele não... Substância é aquilo que é palpável, gente. O Cristo veio, o verbo se fez carne, o verbo se fez substância, aquilo que era espiritual, aquilo que foi sombra durante todo o Antigo Testamento, agora é uma substância, ele se fez carne e habitou no nosso meio. Ponto. Daqui para frente, a judaização fica para trás. Aí Paulo está ensinando a igreja isso aqui, que as igrejas de hoje não aprenderam ainda. Ninguém vos julgue. Os caras estavam brigando dentro da igreja por causa do sábado. Não, você tem que guardar o sábado. Os judeus se convertiam e queriam obrigar a igreja a guardar o sábado. Queriam obrigar a igreja a não comer alguns alimentos. Paulo vai ensinar para a igreja de Colossos isso. Ninguém pode julgar o outro pelo comer ou pelo beber. Ou por causa de dias de festas, né? Ou de lua nova, ou dos sábados. Julga, né? Você não guarda o sábado, você vai ser salvo, não é assim? Porque, aí ele fala no versículo 17, são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. A sombra anuncia a chegada de alguma coisa. Você tem o sol aqui atrás de você, Deus é o sol da justiça. Se o sol está sobre você, a sua sombra será projetada. Quando você vai andando, a sua sombra chega primeiro. Já viram? A sombra anuncia a sua chegada, a sombra vai na frente. Daqui a pouco, aparece realmente a sua substância. A sombra tem algum significado só de anúncio. Significado só de apresentação da chegada. Para isso que serve o Antigo Testamento. Está claro isso? Mas nós precisamos dele para entender o novo. Ele é a base de entendimento para o novo.
Ele é fundamento para a compreensão do Novo Testamento. Por isso que 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a aplicação ela é bem adequada, né? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo disse: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, olha aí, Cristo é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, entendeu o significado da Páscoa? E Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Por isso que esse contexto aqui do capítulo 12 de Êxodo é sobre a Páscoa. É muito interessante que a gente não planejou isso. A gente planejou, vocês viram no estudo de Gênesis? A gente não planejou data, começamos aleatoriamente, teve semana que não teve estudo, e os acontecimentos do mundo aconteciam em cima do que a gente estava estudando, lembram disso? E por que exatamente nós estamos saindo de março, entrando em abril, que é o mês de Nissan, que está entre março e abril, que aconteceu isso realmente? Por que nós aqui como igreja, a gente está estudando justamente em cima do evento da Páscoa? Por que será? Alguém combinou? O que significa isso? Significa que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Então está além da nossa compreensão. Por quê, pastor? Justamente agora. Vocês lembram Gênesis? Como aquela novela, Gênesis, ela começou a entrar, ela entrou depois do nosso estudo. E começou todo mundo a falar sobre a novela de Gênesis. A gente já tinha iniciado o estudo em Gênesis. E às vezes saiu os capítulos justamente na época que a gente estava aqui. Que era essa voz que estava ecoando de Deus. Então esse estudo podia ter caído um mês ou 2 antes. Por que não? Ou 3 meses depois. Por que caiu justamente agora? Hoje é que dia? Hoje é 2 ou 3, né? 3. Estamos exatamente. Nós estamos dentro do contexto da Páscoa do mês de Nissan. Entendeu? Esse é o mistério. Versículo 1, vamos começar então. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Falou o Senhor. Esse vai ser o mover, essa vai ser a intervenção divina definitiva para a remoção do povo do Egito. Não é isso? Essa é a última praga. Essa é a intervenção que vai tirá-los do Egito. Então, falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Se eles estão ainda na terra do Egito, isso significa que eles ainda são escravos. Ok? Aí o texto diz, dizendo, 2 pontos. Vamos analisar o versículo 1. A Páscoa, ela foi a única festa ordenada por Deus com o povo ainda do Egito como escravo. Nenhuma outra festa Deus ordenou dentro do Egito. Essa foi a única, certo? A única festa ordenada com o povo hebreu ainda sendo escravo. Páscoa, por isso que a Páscoa tem um significado muito forte, além do que a gente tem visto, sobre a remoção definitiva do homem do mundo. Talvez dentro da igreja tenha um monte de gente que ainda não viveu a Páscoa, certo? Estão na igreja, mas não saíram do Egito. Por isso que a Páscoa tem um significado, que é o mover profético de extração, de remoção, retirada definitiva do povo do mundo, do Egito. Só aí já estava bom, para a gente saber o que é Páscoa. O que significa Páscoa? Puxa, é a remoção, é a retirada radical do povo de Deus de dentro do Egito. Quanta gente que está lutando assim, que vem nos cultos e fala, bom, como que eu queria sair do Egito, estou ainda lá. O pé na igreja, mas o coração no Egito. É isso. Então lembra disso, por isso que é um significado. É a única festa ordenada por Deus com o povo ainda no Egito. Porque Páscoa é isso, é arrancar quem está no mundo. É arrancar quem está no Egito. Tudo bem? Vale lembrar que os hebreus entraram no Egito. Eles estavam entrando no período, na época de José.
Jacó, família, entram no Egito, lembra da história? Com 70 pessoas. Depois de algumas 2 centenas de anos, o povo se multiplica. Porque Deus tinha falado que eles iam se multiplicar. Mesmo sendo escravos. Agora a base populacional dos hebreus cresceu para 3 milhões de pessoas. Está entre isso, entre 2 a 3 milhões de pessoas. Não dá para você ser exato, mas essa é a média, entre 2 a 3 milhões de pessoas. É muita gente. Lá nas terras de Gozem, dentro do Egito. Cresceu muito, né? Sendo escravos, apanhando, sofrendo, sendo abusados, mas cresceram. Então significa também que sofrimento não faz a gente diminuir. Faz a gente crescer. Mas mesmo dentro do Egito como escravos, o texto diz que falou o Senhor a Moisés e Arão. Porque Deus falou para os dois para falar para o povo. Então a gente aprende uma lição aqui, que a condição não impede a manifestação de Deus. Se alguém disser assim, não, porque Deus não faz nada, Deus não se manifesta, Deus não age por causa do meu pecado, ou por causa da minha situação. Aqui, claro, né? Eles eram escravos e Deus falou com eles do mesmo jeito. Então, condição não impede manifestação, não tem desculpa não. Deus vai agir, Deus vai falar. O contexto aqui é salvação, tá bom? Romanos capítulo 5, versículo 8, para a gente contextualizar melhor, escuta. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ou Deus nos tira do Egito, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ninguém era santo, ninguém era perfeito, a salvação veio de graça, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então quem acha que tem que melhorar para merecer o amor de Deus, lógico que a gente tem que melhorar, mas o amor de Deus é incondicional. O favor não, o favor é diferente. O favor é uma coisa, amor é outra coisa. O favor divino é o que a gente tem aqui, a gente come, a gente bebe, a gente usa roupa, a gente tem saúde, então o favor depende do se, é condicional. Pastor, eu queria prosperar mais, aí tem o se. Se guardares os meus mandamentos, né? Aí tem o favor de coisas que você pode acrescentar na sua vida a partir de uma vida de obediência. Por isso tem o se. Agora o amor não, o amor independe se nós somos bonzinhos, se a gente é ruim. Deus ama todo mundo, porque Deus só sabe fazer isso, amar. Tudo bem? O contexto é salvação, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Morreu por pecadores, não morreu por santos, por pecadores. Então ele sabia. Quando Deus nos chamou, ele sabia da nossa condição. Seguindo, versículo 2. Este mesmo mês, palavra de Deus aqui, para Moisés e Arão e depois para o povo. Esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, estes vos será o primeiro dos meses do ano. Aí como que a gente entende isso? Os judeus, eles têm um calendário religioso e outro calendário civil. São duas coisas diferentes, né? A Páscoa marca o início do ano religioso deles. Tudo começa para eles a partir da Páscoa, certo? Oficialmente, o ano se iniciava no outono, com o mês de Tisri, tá? Isso é coisa que depois você anota, depois você vê o vídeo, tá bom? Mas agora, com o advento da saída do Egito, o primeiro dos meses do ano religioso seria o mês de Abib. Mudou. Certo? Eles tinham um mês oficializado, mas Deus disse, a gente vai zerar tudo e vai começar a partir da Páscoa. A vida de vocês começa a partir de hoje. Ok? Que a data seria 6 meses antes do ano civil, o ano normal. Certo? Então um calendário religioso e um calendário civil. Depois do exílio, o mês de Abib tornou-se conhecido por mês de Nissan. Esse nome Nissan é um nome babilônico. Ok? Então a gente vai entender que as origens, vamos lá lembrar da Torre de Babel, Babilônia e tal,
Não fica pensando na Babilônia lá, os babilônios, Nabucodonosor, isso é depois, nós estamos no início. Mas a origem da civilização humana vem lá da Mesopotâmia, Babilônia. Tudo bem? Está entendido? É outro assunto. Então vocês perceberam aqui que Deus zerou o calendário deles e disse, vamos fazer o seguinte, vocês começam o ano a partir normalmente, então vocês vão começar a partir de agora, a partir da Páscoa. Entendido isso? A ideia de Deus aqui é qual para os hebreus? Ele está dizendo o seguinte, os demais eventos vividos deveriam ser ignorados. O que vocês viveram, o que vocês passaram aqui, 430 anos dentro do Egito como escravos, a gente vai deletar esse assunto, a gente vai apagar isso na memória e vamos começar uma vida nova. É isso que ele está dizendo através da Páscoa. Perceberam a mensagem da Páscoa? É a gente esquecer o passado e começar uma vida nova. Quem vive de passado é museu. Vamos ver Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19. Miqueias. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião dos restantes da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Por quê? Porque o Egito, o tempo de escravidão, foi resultado de um ato de desobediência lá do passado. Deus falou para Abraão, você sabe que o povo será peregrino em terra alheia. Então o pecado trouxe consequência, certo? Foi uma violação de princípio. E esses anos como prisioneiros dentro do Egito era a consequência do pecado. Não veio de graça. Mas aqui Deus está disposto a lançar esses pecados no mar do esquecimento. Entendido? Por isso que Deus está dizendo, então, esse mesmo mês, vos será o princípio dos meses. Esse vos será o primeiro dos meses do ano. Nós vamos zerar a conta de vocês e vamos começar uma vida nova. Entenderam o significado da Páscoa nesse sentido aqui? Tudo bem, vamos para o versículo 3. Agora ele vai dizer, falai à congregação. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, vírgula. Vamos dar uma parada aqui. Se ele está dizendo que vai zerar a conta, que vai começar uma vida nova para o povo hebreu aqui, vamos lançar no mar de esquecimento aqui, o que vocês viveram no Egito, os traumas que vocês passaram lá, lógico, teve muito abuso, né, moral, abuso psicológico, todo tipo de abuso. Mas ele vai dizer, isso não vai ser simplesmente um estalar de dedos, ele vai dizer o seguinte, fala para toda a congregação, para todo mundo, essa é a responsabilidade de todos, não é só a responsabilidade dos sacerdotes, da liderança, é a responsabilidade de todo mundo. Esse é um processo que vai envolver todos. Tá? Não é o pai que resolve para o filho, não é o filho que resolve para o pai, não é o líder que resolve para a comunidade, entendeu? Por que ele está falando? Ele está falando sobre salvação. A analogia aqui é salvação individual, certo? Perceberam como que o Antigo Testamento estão lançando sombras para a gente? A gente está entendendo as coisas de hoje a partir do Antigo Testamento. Por isso que ele diz, falar a toda a congregação, que todos vão ter que viver isso. Então quem quer ser salvo tem que entender o processo. E o processo envolve um cordeiro. Entenderam a analogia sobre a pessoa de Jesus Cristo? Aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro. Para si. Então papai não salva filho, filho não salva pai, esposa não salva marido, e não adianta. Se não aceitar o cordeiro, não sairá do Egito. Tudo bem? Ele continua, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Deixa eu ler na versão King James. Por que a gente lê na versão King James de vez em quando? Porque é uma versão que ela é bem próxima do original, só por isso. Bem próxima, tá? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 desse mês, que cada homem, aí já tem uma coisa diferente aqui.
que não estava escrito aqui nessa versão anterior. Cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. A gente vê aqui que Deus vai usar alguém na família, certo? Lembra que o cordeiro tem que ser para toda a família. Significa que essa conexão com o cordeiro é individual. Todo mundo vai ter que comer do cordeiro. Senão não sai. Está entendido? Você pode até orar pelos seus filhos, mas mais cedo ou mais tarde eles vão ter que comer do cordeiro. Porque se não comer, eles não vão sair do Egito. Entendeu sobre salvação? E é essa informação que está sendo dada. Mas aqui tem um elemento muito importante, porque Deus diz, fala a toda a congregação de Israel, dizendo no dia 10 desse mês, que cada homem, aí já vai usar o pai de família. Ele vai ser a pessoa responsável pelo ato sacerdotal. Porque esse negócio de você sacrificar um cordeiro em prol de um povo é um ato sacerdotal. Ele vai acessar o mundo espiritual através de um ato de sacrifício. Tudo bem até agora? Seguindo. Cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Então o contexto aqui, versículo 3, mostra para a gente que o ato da Páscoa apresenta a família como premissa. Família. Ok? O papel do homem na proteção sacerdotal da família. O papel do homem na proteção sacerdotal da família. Esse ato só poderia ser feito pelo pai de família. Vocês viram como é importante você ter um homem dentro de casa? Vocês viram a gravidade de não se ter um homem? Você pode até dizer, a vida é assim. Pode ser assim. Mas nós estamos falando de coisas espirituais. E ajudaria muito se as mulheres permitissem que seus maridos fossem homens. Ajudaria bastante. Ah, pastor, mas ele ganha menos. Não é isso. Eu estou falando de coisa sacerdotal, estou falando de finanças. Ele pode ganhar menos que você. Mas você tem que dar essa autoridade dele, essa autoridade para ele como sacerdote. É a questão de proteção familiar. Porque senão vai entrar uma coisa dentro de casa chamada rebelião. Rebelião de filhos, a culpa é do pai. Tudo bem? A culpa é do pai. Por isso que os filhos ficam rebeldes. O espírito da rebelião só entra se o pai deixar. O pai não precisa ter muito dinheiro, o pai não precisa falar muito, mas ele tem que ser uma figura de autoridade. A mulher sabe edificar. Mulheres que gostam de desmerecer os maridos, jogar eles para baixo, desacatar eles, tá, para se sentir poderosa, isso é coisa de mulher fraca, né? Toda mulher fraca, ela quer mostrar poder. Mulher forte, ela é humilde e simples. A força permite que a gente seja humilde. Todo mundo que gosta de se aparecer muito é porque é fraco, está revelando uma fraqueza. Não, porque quem manda lá em casa sou eu. Ah, mas eu tinha um pai omisso. Eu tive que ser tratado muito espiritualmente para mim poder não entrar em rebelião. Porque meu pai era um cara totalmente assim, não esquentava a cabeça com nada. Fala para sua mãe, fala para sua mãe, fala para sua mãe. Tudo é sua mãe. Sua mãe vai brigar com o vizinho, sua mãe que vai correr atrás. Tudo é sua mãe. Ele não existia. Então é um problema sério. O homem é sacerdote. E quem não tem homem dentro de casa, está com um problema sério. Pode espernear, pode chorar, pode dizer, pastor, isso aí. As mulheres sabem o que eu estou falando, como pesa a vida de vocês a falta de um homem dentro de casa. Estou falando do homem. Se for para ser meia boca, é melhor ficar sozinho. Porque é a mesma coisa. Você tem um cara que é omisso, você tenta de tudo para ele poder ser homem, mas ele não está sozinho e com um omisso, uma cabe dentro de casa, é a mesma coisa também. Então, assim, certo? Aí a mulher tem que fazer o que ela não foi preparada para fazer. A mulher tem que ser homem. E aí desconfigura totalmente a sociedade por causa disso. A gente vai produzindo um monte de gente disfuncional emocionalmente por causa desse problema de as pessoas não assumirem os seus papéis. Homem tem o papel de homem, mulher o papel de mulher. Por que a mulher não é mulher? Não estou generalizando, né?
A mulher não tem chance para ser mulher, coitada da mulher. Né? A mulher não tem chance para ser mulher, para ser sensível. Né? A mulher observa, a mulher vê onde a gente não vê. Ela é sensível, ela traz afeto, ela é aquele colo gostoso que a gente chega e descansa, conversa, ajuda a gente a enxergar o que a gente não enxerga. Mas o que a mulher não consegue ser isso mais. E nós acabamos ficando sem mulher. Então é um mundo sem homens, é um mundo sem mulher, porque as mulheres viraram homens. Virilidade, mulher já anda assim, ó, batendo o pé no chão, brava e não sei o que, suada, entendeu? Por quê? Porque ela não consegue mais ser mulher, porque os homens não permitem, não tem homem. A mulher só consegue ser mulher quando tem um homem perto. Ela vai ser protegida. A mulher quer ser protegida. Não é verdade? Mulher é o porto seguro. Mulher é a parte sensível da família, aquela coisa boa. Você vai comprar televisão, ela vai escolher onde vai colocar. Ô, meu amor, não é por aí, vamos fazer assim. É mesmo, né? Você percebeu? Então cada um tem que desenvolver o seu papel. As mulheres estão sofrendo nos pontos de ônibus, correndo, com um monte de compra na mão. Os maridos nem buscam elas, deixam elas lá. Se não, vem de ônibus. Os caras estão com o carro dentro de casa, né? Mas ele está na Netflix, não tem jeito de tirar ele de lá. Ela está suada, cansada, saiu do trabalho, está no ponto de ônibus com aquele monte de sacola assim pendurada e chega em casa cansada, exausta, aí tem que arrumar a casa, lavar as vasilhas que ele sujou. Não é verdade? Sexo não existe mais, só nos filmes. O único lugar que você não acha sexo mais é no casamento. Você acha em qualquer lugar. Não é verdade? Eu estou falando mentira. Essa é a realidade. Não estou generalizando, porque tem gente inteligente aqui, tem gente aqui que sabe ser gente de verdade, compreende os princípios de Deus e tenta viver em família, cada um assumindo o seu lugar. Mulher dando autoridade para o homem, não, meu marido. Ele vai resolver, a última palavra é dele. Isso é coisa de mulher inteligente. Ele tem o jeitinho dele, mas ele é o homem da casa, certo? E ele vai dizer, não, resolve você, não, eu quero que você resolva. Empurra ele assim, vai. Seja homem, que a gente precisa de sacerdócio em casa. Vocês acham que vocês estão com vantagem, vocês mulheres, porque vocês se emanciparam, porque vocês trabalham, porque vocês gritam, vocês enfrentam os leões? Vocês não estão bem não, vocês que pensam. Vocês estão vulneráveis, vocês estão entrando numa guerra que vocês não foram preparados para isso. Vocês não foram preparados para isso. Vocês estão vivendo, por isso que tem mulher depressiva para cá, mulher depressiva para lá, mulher não dorme, toma remédio para dormir, por causa disso. Os homens sumiram, cadê os homens? Cadê o sacerdote? Não tem sacerdote. Difícil, né? E aí a mulher vai procurar sacerdócio no amante. Mas também não vai encontrar, né? É uma busca do sacerdócio. Entendeu o que eu estou falando? Foi só um parêntese para a gente poder entender o mundo como é que está. A única esperança que a gente tem é a igreja, gente, para a gente entender essas coisas aqui. Cada um ter coragem suficiente para assumir seu papel como homem, como mulher de Deus. É isso aí. Dando honra a quem precisa ter honra, cada um no seu lugar. Não casem com um cara que não é homem. Certo? Um namoro já dá chance para vocês entenderem. Olhou assim, o cara... mas aí você vai ficar na cova dos leões. Mas ele é bonitinho, pastor, tem o olho verdinho, você precisa ver. Faz academia, mas tem que ser sacerdote. As meninas estão procurando essas coisas, né? Tem que ser sacerdote. Você precisa muito mais de um sacerdote do que de um modelo. Isso custa caro depois. Pergunta para essas mulheres mais velhas aqui, casadas já, que já tiveram experiência. Pergunta, vocês que são jovens, pergunta para elas o custo que é de não se ter um sacerdote em casa. Para as que têm experiência. Elas vão dizer assim, eu faria tudo para voltar atrás. Se eu pudesse ter uma chance. Certo? Vamos seguir, porque está ficando amargo esse negócio aqui. O papel do homem na proteção sacerdotal da família. O historiador Flávio Josefo, que era o historiador da época, né, escrevendo sobre a Páscoa, ele anunciou algo interessante e chocante ao mesmo tempo, né? Ele disse que durante uma das Páscoas, no período do segundo templo, teve o templo de Herodes, lembra que o Herodes construiu um templo para fazer política com os judeus. E esse templo funcionava, né? 250 mil
250 mil animais, cordeiros, foram abatidos no templo para uma cerimônia de Páscoa. 250 mil animais. Gente, não dá nem para você imaginar isso. 250 mil animais abatidos para uma cerimônia de Páscoa. Por quê? Porque tinha cerca de 2 milhões e 700 mil pessoas ali. Quase 3 milhões. Então, a média aqui seria, para cada 10 pessoas, um animal. Então, é só você fazer conta da quantidade de gente, que todo mundo tinha que participar dessa festa da Páscoa. Então, quando estava lá na família, tem 10, um cordeiro. 10, outro cordeiro. Por uma quantidade dessa de pessoas, você imagina a quantidade de animais. Isso fala sobre a obra de Cristo para todos que querem ser salvos. Percebe como que a analogia ela é muito mais poderosa para a gente entender a Bíblia? Por que o Antigo Testamento é tão poderoso? Versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. Se a família for pequena. Então, quando a família entende que ela é pequena, ela consegue dimensionar o cordeiro, o tamanho do cordeiro. Vou repetir. Se a família for pequena, nós somos pequenos. Para um cordeiro, então aí é a dimensão. Nós como pessoas e Deus como Deus. Vamos fazer uma conta aqui, vamos fazer uma comparação. O que nós somos em relação ao cordeiro? Qual é o nosso valor em relação a Cristo? Nós somos pequenos, não é isso? Essa é a realidade ou não? Então tá, dentro dessa realidade. Então se a família for pequena para o cordeiro, que é a realidade, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. Então, o reconhecimento da grandeza de Jesus, que é o que nós fizemos aqui agora, esse teste, o reconhecimento da grandeza de Jesus nos obriga a dividi-lo com o próximo, com o vizinho. O que vocês entenderam aí? Pensa rápido. O que vocês entenderam? Se nós reconhecemos que Cristo é grande, nós somos obrigados a dividir ele com o vizinho. Me dá uma palavra para isso aí. Uma. Evangelismo. No Antigo Testamento. Nós temos a obrigação de compartilhar esse cordeiro com as pessoas que estão ao nosso redor. Obrigação. Por quê? Porque o cordeiro, ele é grande demais para nós. Senão ele viria na medida, gente. Ele não vem na medida, ele é muito maior. Então, todo mundo que quiser ser salvo, vai ter cordeiro para ela. Como é que eles vão ter o cordeiro? Quando a gente comunicar o cordeiro, quando a gente der o cordeiro para ela. Então, ó, se vira aí. É vizinho, é irmão, é primo, é tio. Vocês vão para cima. Se você não evangelizar, significa que você não reconhece o tamanho do cordeiro. Entendeu a mensagem ou não? O que está acontecendo com a gente? A gente não comunica, não generalizando, porque a gente considera o cordeiro pequeno. Então, o não evangelismo revela a visão da igreja em relação a Cristo. Está claro isso? Por isso todo mundo fica sentado assim. Não prega nem para o irmão que está dentro de casa, para o primo, o filho. Não ora pelo filho, pelo vizinho. Vem gente nova na igreja, a gente não está nem aí. Poxa, o cara veio a primeira vez, vamos lá tentar consolidar ele. Primeira vez que esse cara vem aqui, aí você sabe que o cara é do mundo. Pô, o cara vem na igreja, vai lá no cara, abraça o cara. Fala, cara, conta comigo. Não espera o pastor, não. Talvez o pastor não vai enxergar. Você vai lá e cumprimenta, fala, pega meu telefone aqui. Precisar de mim, cara, precisar de carona, eu te trago novamente. Isso é a forma da gente dividir o cordeiro com eles. Então, a aula da manhã já foi sobre evangelismo. Vamos para o segundo, vamos continuar. Versículo 5. O cordeiro ou o cabrito... peraí. Cordeiro ou cabrito? Como é que a gente vai entender isso aqui? Cordeiro ou cabrito? Se a gente for olhar aqui na questão de pureza e qualidade, o cordeiro é muito melhor que o cabrito. Concorda ou não concorda? Carne de cordeiro ou carne de cabrito?
Vamos pedir primeiro o quê? Cordeiro. Se for tenro ainda, for novinho, se for assim, sem defeito, cevado, melhor ainda, né? Cabrito é mais bicho solto, né? Então vamos continuar. O cordeiro ou o cabrito será sem mancha, sem mácula. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Aqui fala 1 ano, é a fase de maturidade do animal. Existe uma fase de tempo, um tempo onde um animal pode ser considerado maduro. Certo? Cristo, ele se tornou apto para o sacrifício aos 33 anos. Então, ele passou uma fase até chegar num ponto para ser sacrificado. Entendido aí ou não? Já entenderam? Agora, cordeiro ou cabrito? Qual é a mensagem do versículo 5? Eu disse para vocês, em relação à pureza, o cordeiro é melhor. Tem mais qualidade. Há uma diferença aqui no nível da pureza. Então, por que escreveram aqui? Jesus é cordeiro ou é cabrito? O que vocês acham? Hã? Mas por que colocou ele como cabrito também? 100 pontos para quem adivinhar. O que vocês acham? Vamos lembrar que Jesus se fez homem. Não fez? Jesus se fez homem. O Deus Santo desceu da sua glória e se fez homem. Se diminuiu a nível de cabrito. O cordeiro se diminuiu a nível de cabrito. Então, o cabrito revela a humanidade de Cristo. O cordeiro revela a divindade de Cristo. Cristo é 100% Deus e 100% homem. Ok? Entendeu? Ou não? Por isso que ele aparece como cordeiro e aparece como cabrito. Porque teve um momento que ele se fez homem, ele se fez cabrito. Ele desceu ao nível, o nível dele para estar no nosso meio. Tudo bem aí? Versículo 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Ele vai ser guardado por um tempo, preparado por um tempo. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Isso foi crucificado à tarde também. E foi guardado por um tempo. E foi preparado por um tempo até o momento de ser sacrificado. Entendeu isso aqui? Os judeus não entendiam que Deus estava mandando uma mensagem para eles. Primeiro, o versículo 6, ele fala sobre a relação de Cristo com a comunidade de Israel. E sobre o tempo que ele deveria ser guardado para o sacrifício em prol do seu povo. Esperou até os 33 anos para ser sacrificado pelo povo. No calendário judaico, Jesus foi crucificado no 14º dia do mês de Nissan. Exatamente o dia que o cordeiro foi sacrificado. O mês de Nissan está entre março e abril. Alô? Hoje é quanto? Então nós estamos dentro desse contexto espiritual, exatamente. Exatamente, nós estamos dentro do contexto de Êxodo 12. Como é que isso acontece? Não é só nós, não, o mundo está. O mundo inteiro está. Só que o Espírito Santo está falando só com algumas pessoas. Está falando com todo mundo, mas só poucos ouvem. Então a mensagem do capítulo 12 de Êxodo é uma mensagem mundial. Só que como a gente está no corpo, a gente está ouvindo primeiro. Entenderam isso? Porque nós temos a premissa do Espírito Santo. Mas o que Deus está dizendo? Olha, vocês estão perto de ser arrancados. Se prepara que a gente vai sair daqui. Essa é a mensagem que está ecoando no mundo inteiro. Se for fazer uma pesquisa agora, algumas igrejas estão entendendo. Nós estamos dentro do contexto.
Ele está dizendo novamente, se preparem, nós vamos embora. Vamos seguir. Versículo 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Então, as casas, para serem protegidas, os primogênitos dos hebreus teriam que passar sangue nas vergas das portas e nas ombreiras das portas. Aí você tem lá a porta, né? Você tem aquela parte lateral da porta. Quantas partes tem uma porta? 2 laterais, uma superior e a parte de baixo. Se fosse vocês iam fazer o seguinte, se fosse nós, né? Para passar sangue, para proteger, a gente ia passar em tudo. Né? Não ia passar em tudo? Fazia um círculo. E o anjo da morte não ia entrar, né? Mas eles passaram aqui, está dizendo, poluam em ambas as ombreiras, uma ombreira, e na verga da porta, a parte superior. E embaixo. Vai que... do lado e em cima. Estou fazendo um arco assim. Por que não pode passar no chão? Porque o sangue do cordeiro não pode ser pisado. Você viu o nível de santidade de Deus? Que loucura isso. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 29? O que diz Hebreus, que é o livro sacerdotal também? Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Quem pisar, e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Ali, Deus está dando uma lição para eles. Vocês passam nas laterais em cima, no chão não. Ninguém pode pisar. Entendido? Vamos para o versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Ervas amargas. As ervas amargas representam o sofrimento e a amargura do período de escravidão no Egito. Quando eles comerem o cordeiro, aquela carne amarga representa o que eles passaram no Egito. E representa o que Cristo está passando para a nossa libertação. Como é que ficou a carne dele. Entendeu? Na cruz do Calvário, ele teve que amargar. Na cruz. Para salvar a gente. Esse é o simbolismo. Versículo 9 e 10. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com seus pés e com a sua fressura, e nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Por que está dizendo isso? Porque esse ato não pode ser feito como ritual pagão. Os pagãos comiam carne crua dos animais. Eles ofereciam animais aos deuses deles e comiam a carne crua. Deus está dizendo, vocês não vão fazer como eles, vocês vão assar essa carne. Certo? Porque o que nós fazemos é diferente do que o mundo faz. O ritual revela uma espiritualidade verdadeira, desvinculada do paganismo. A igreja não pode ser como os pagãos. Nós não podemos imitar eles em nada. Mas tem igreja que é muito mais idólatra do que tudo, né? Estou falando de igreja católica não, estou falando de igreja evangélica. Tem um povo que idolatra mais do que evangélico, idolatra pastor, idolatra a campanha, idolatra objetos, idolatra um monte de movimento, idolatra coisas que o povo gosta, óleo, água, sal, rosa, pedra, tudo isso tem dentro de igreja evangélica, salva poucas. Vai dizer que você nunca fez uma campanha, que você levou uma pedrinha para casa. Duvido que você não levou. Um vidrinho com água do Jordão, duvido que você não levou. Confessa o seu pecado aí. Foi lá na Universal, lá ganhou lá um vidrinho com água do Jordão. Pegaram aqui no Rio Doce, falaram que é água do Jordão. E você comprou, pagou quinhentão e acreditou. Os caras sobem no monte, você vê muitas denominações, você vê até na internet, não só uma ou várias denominações. O pastor pega
2 litrão de água mineral. Eu vi isso aí, tá? Na internet. Joga no lombo dos obreiros e começa a subir um monte. Aí vai um na frente filmando. Pessoal, tá vendo isso aqui? Essa água aqui está sendo consagrada no monte. E aí vocês já sabem que amanhã nós teremos a campanha. Aí sobe todo mundo aí. Olha o sacrifício, os caras tudo suados, né? Aquele jarrão nas costas. Aí chega aqui, enche um monte de vidrinho. Aí vem a galera. Nossa, hoje eu vou pegar a água. Que coisa feia, né? O poder está em Cristo, não está em coisas. O poder não está no pastor. O poder não está no templo. O poder está em Cristo, só Cristo. Isso é idolatria. Só muda a forma, mas é a mesma coisa. Pelo menos os católicos assumem. A gente não, a gente fica inventando. Tem gente que tem até fotografia do pastor em casa. Outro leva o lenço do pastor. Não é isso? Ô pastor, encosta em mim aqui, vê se eu pego alguma coisa. Gente, isso é o que a gente vê dentro das igrejas. Chegou o homem de Deus na África, sabe o que acontece? Os caras começam a botar um monte de pano para o cara chegar. O cara sai de um carro blindado, com um blazer caríssimo, e eles vão forrando um monte de pano, o cara vem andando assim, todo mundo beijando os pés do cara, vai pregar. Você está vendendo aquilo que você ganhou de graça? Como assim? Você está vendendo o seu poder? Você não ganhou de graça o poder? Você vai vender o que você ganhou? Isso é o quê? Heresia, idolatria. A igreja tem que parar de adorar coisas, de pessoas, e não sei o que. Se não for ele, não. Tem que acabar com essas coisas, gente. Cristo é o único. Melhoraria muito a igreja se acabasse com essa idolatria terrível. Quer fazer um testezinho? Vocês querem fazer? Vocês que estão aqui, a gente combina. Nós vamos lançar semana que vem a campanha da água do monte. Quer valer? Nós vamos aqui em cima, bota na internet, fala aqui, essa água aqui. Não veio toda do Rio Jordão, mas a gente trouxe um pouquinho lá de Israel e colocou, misturou. Vai dar fila nessa porta aí. Vocês duvidam? Pai, nós somos descendentes de portugueses, gente. De índio, de africano. Se tem uma coisa que a gente gosta de misticismo, idolatria e cobiça. Isso é a índole do povo. Principalmente brasileiro. É complicado. Deus não quer que participemos dos rituais pagãos. A nossa carne é assada, não é crua. Não. Versículo 11. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos. Assim, como é que a gente vai comer o cordeiro? Os lombos cingidos. É como se você tivesse vestido, com o cinto apertado aqui. Não tem quando você... A roupa do oriental, ela é larga. Se o oriental correr com a roupa solta, ele tropeça na roupa. Então ele tem que juntar aquela roupa e cingir aqui, apertar no cinto. Tudo bem? Ele está dizendo isso. Os vossos lombos têm que estar cingidos. Os vossos sapatos nos pés. O vosso cajado na mão. E comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Qual o sentido aqui? Qual o senso aqui? É de urgência. Tem aqui uma mensagem de urgência aqui ou não tem? Está falando sobre o quê? Está falando sobre arrebatamento. Nós temos que estar preparados para arrebatamento. Não dá para calçar sandália depois não, gente. Não adianta você falar assim, vai lá calçar a sandália, eu vou lá. Não tem isso. Arrebatamento é assim, de uma vez. Então o povo de Israel precisava estar preparado para ser arrancado de dentro do Egito. Por isso que Deus disse, lombos cingidos, todo mundo arrumadinho, pronto, como se vai viajar. Os vossos sapatos nos pés, tá? Cajado na mão, e vai comer apressadamente, porque Páscoa é isso. Páscoa é estar preparado, o tempo todo. Daqui a uma semana eu vou preparar. Não temos tempo. Nós não temos tempo mais. Tem que estar todo mundo preparado. Certo? Porque a qualquer momento a gente tem que partir. Como é que faz? Você vai mudar a roupa primeiro? O senso de urgência aparece aqui, nos revela como peregrinos, como se a gente estivesse ali num lugar para viajar. Passageiros nessa terra e preparados para sair daqui rapidamente. O texto faz alusão à necessidade de preparação para o arrebatamento da igreja. Isso é Páscoa. A Páscoa deveria lembrar a gente disso, né?
deveria lembrar a gente, comendo chocolate ali assim, lembrando, rapaz, Jesus pode voltar a qualquer momento, né? Tem nada a ver com coelho, né? O coelho é a Páscoa comercial, né? Versículo 12: eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, em todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. Então a gente está vendo aqui o propósito principal de Deus, que é atingir os deuses egípcios. Como no Egito havia muitas divindades, elas eram adoradas e tinham formas de animais, o egípcio gosta disso, né? A destruição dos primogênitos dos animais revela que ele está fazendo uma execução de julgamento sobre os deuses egípcios. Por isso que os primogênitos dos animais também foram sacrificados. Podemos seguir? Versículo 13: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós. O que acontece? O anjo da morte, quando via o sangue nas portas, ele olhava e saltava. Olha, o coelho saltava. Por isso que é pascuar, saltar. Ele via o sangue aqui, não, passa. Aí ia para outra, ele entrava e matava o primogênito. Era a única maneira do povo ser protegido, certo? Então, quando a gente vê no versículo 13 que o texto diz, vendo eu o sangue, que esse anjo foi um anjo enviado por Deus. Passarei por cima. Quando a gente fala vendo, né, essa é uma expressão antropomórfica, né, que a gente está cansado de falar, né? Não deve ser entendida literalmente, porque Deus não tem olhos, como nós, certo? É só uma expressão antropomórfica que coloca características humanas em Deus. Mas isso não significa que Deus tem um olho, tem uma mão, tem um pé, certo? Entenderam o que eu estou falando? Eu sei que é difícil para algumas pessoas entender o que eu estou falando, mas é só para você entender que Deus está além da condição humana. A única vez que Deus se diminuiu a condição humana foi quando Cristo se fez carne. Entendido? Então a condição humana é uma gota no oceano daquilo que Deus é. Deus pode ser sol. Compara uma pessoa com o sol. Se o sol se expressar mesmo, não fica uma pessoa na terra. Se ele é o sol da justiça, o que faz? Então, vamos tirar a ideia de que Deus, ele anda, tem pezinho, tem mãozinha, tem olhinho verde e cabelinho. Erraram muito também em colocar Jesus de olho verde, né? Porque o oriental não tem olho claro. O olho claro é para lugares mais frios. Você coloca uma pessoa com olho claro verde no Oriente, não aguenta muita luz e muita temperatura. Então é mais fácil compreender Cristo como um negro do que compreender Cristo como um loirinho de olho azul, igual eles colocam nas fotos. Você imagina Cristo, a Bíblia, o profeta Isaías disse que ele não tinha formosura nenhuma. Era o peãozão mesmo. Pé cascudo. Feio. Era um homem moído, né? Provavelmente as feições grossas, assim, né? Tudo maior como o povo oriental. Então não tem nada a ver. A gente cria o Deus que a gente quer, né? Tem gente que talvez quando vê Jesus face a face, não vai gostar do que vai ver. E eu vou morrer de rir se for um negro, porque tem gente que discriminou os negros a vida inteira. Vai ser um tapa na cara de muita gente. Se chegar lá, Jesus for um negro, for uma mulher, aí eu quero ver. Porque a mulher no Oriente sofreu muito preconceito. Sofre até hoje, né? Foi diminuída a mulher. Aí o pessoal vai falar assim, mas como assim? Pastor, você está falando heresia. O Deus pode ser o que ele quiser, ué. Assiste lá a cabana, aquilo lá é um tapa na orelha de todo mundo.
dos religiosos, que ele colocou uma mulher obesa como Deus, negra e mulher. Está falando o que para a sociedade? A pessoa, não, mas aí não tem cara de Deus. Como assim? Por que não? A mulher não vale nada? Os negros não valem nada? Então, assim, o que os negros passaram nesse mundo, passam até hoje. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Assim? Então, Deus pode ser o que Ele quiser. A gente pensar que ele vai vir de uma forma, ele vem do jeito que Ele quiser. Tanto é que os judeus não entenderam. Ele veio como um homem simples. Um homem simples. Eles não conseguiam conceber um Deus naquela condição, andando com um monte de desocupados que eram ex-pescadores. Quem vai acreditar nisso, né? Então ele já fez para contrariar o sistema. Eles não conseguiam imaginar. Mas aí o Nicodemos percebeu, né, que a sabedoria dele não era do mundo. Mas vamos lá. Versículo 14. Este dia vos será por memória, e celebrá-los eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Então o dia 14 de Abib, né, ou Nissan que a gente fala, seria para sempre memorável como aniversário de Israel. E é interessante que o Estado de Israel foi criado em 14 de maio de 1948. As coisas, né? Foi quando começou a florescer novamente a nação de Israel. Estava dispersa pelo mundo. 1948, 14 de maio. Versículo 15. 7 dias comereis pães ázimos, os primeiros dias tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Parece uma coisa simples, né? Deus está dizendo o seguinte: o fermento não pode aparecer nos pães. Porque o fermento, ele representa a corrupção. O fermento corrompe a massa. Ela não tem crescimento natural. Uma coisa é você esperar o tempo certo. Agora, uma coisa é você colocar fermento para crescer na massa, não é padeira. O pão sem fermento representa a pureza do coração. O fermento simboliza a corrupção. É uma forma de adulterar a massa, é você botar fermento, colocar fermento, né? E a gente gosta disso, né? A gente não gosta de processo, a gente gosta de adulterar os processos e acelerar tudo. É uma grande chave hoje para alguns líderes, né? Colocar fermento em tudo, trazer respostas rápidas para as pessoas. Pode ser rápido, pastor? É rapidinho, uma semana você está na bênção. E aí, dá uma semana, você não está na bênção, o pastor fala: por que você não tem fé, irmão? Já bota na sua conta também. Promete, o sistema promete, mas não entrega, gente. O que é isso? Até quando? Que a gente vai ficar recebendo promessas sem que entregue alguma coisa para a gente. Fermento é o que não falta nessa época, né? Versículo 16. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles. Aí, ó, no 7º dia, nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Algumas bases aqui são usadas por algumas denominações, né? Para a defesa do descanso no sábado. Está aqui. Está bem claro aqui que o primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará neles. É fácil você criar uma doutrina em cima disso aqui, né? 7º dia, vamos descansar. Lembrando que nós falamos nas aulas passadas que a palavra descanso não tem um significado que a gente acha que tem na Bíblia. Na verdade, é uma obra de contemplação. E viu Deus que era bom, Deus contemplou, Deus trabalhou 6 dias e contemplou sua obra. Esse é o significado original. O profeta Isaías, no capítulo 40, diz que Deus não se canse nem se fadiga. Então está claro que Deus não fica cansado, né? Primeira coisa, isso é coisa de gente, né? Ficar cansado, Deus trabalhou e cansou, Deus exausto assim, né? É muita pequenez, né? Aí eu vou ficar em casa no sábado porque Deus também ficou cansado, então também é engraçado. Mas o sábado, na verdade, indica um lugar de descanso. Os 6 dias, 6 é número humano.
7 é número divino. Então, quando você... significa que você tem a sua vida humana, mas você tem um lugar para descansar. Você tem uma semana da sua vida normal, mas você tem um sábado de descanso. O sábado é uma pessoa, não é um dia, não, gente. Pelo amor de Deus, ó. O corpo é de Cristo, Paulo falou. O corpo é de Cristo. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Por que ele falou isso? Vinde a mim, vocês que estão cansados, que eu vos aliviarei. Ele falou: eu sou o Shabá de vocês. O sábado é uma pessoa, não é um dia, por favor. Nada a ver com um dia. Seguindo, versículo 17. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Quando ele fala sobre, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, a gente precisa entender que os hebreus não tinham exército. Eles eram escravos. Eles saíram com ouro de lá, mas não saíram como um exército. Então a linguagem aqui é exército no sentido de agrupamento em unidade. Vocês sairão organizados. Eles usam a palavra arregimentado. Vocês vão sair organizados. Tem a liderança, cada líder de tribo vai sair. Tinha os anciãos, né, que tomavam conta dos grupos. Vocês vão sair arregimentados, organizados. Não é porque é exército. Então, daqui a pouco você vai dizer que eles já tinham espada. Vocês acreditam que os egípcios deram espada para eles? Lança, escudo? Não. Eles eram escravos, saíram como escravos. Vão se tornar exército na gestão de Josué. Tudo bem? Versículo 18. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até 21 do mês à tarde. O dia hebraico era contado a partir do final da tarde. O dia acaba no final da tarde. É isso? Não é como nós, né? Gênesis 1:5 explica. O dia não acontece igual a gente, a partir da meia-noite. O dia para eles acaba no final da tarde. Por isso que os guardadores do sábado chegam à tarde e já não faz mais nada. É o pedreiro. Se o pedreiro começa a escurecer, você não bota a obra para ele, não. Se for adventista, então, que o dia dele acaba antes do pôr do sol. O sol se pôs, acabou o dia. Entendido? Versículo 19 e 20. Por 7 dias não se acha nenhum fermento nas vossas casas. Vocês já entenderam a mensagem do fermento, né? Porque qualquer que comer pão levedado com fermento, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. O simbolismo sempre foi algo muito forte no judaísmo, certo? E o fermento simbolizava o pecado. E a atitude de comer pão levedado quebrava o princípio da lei. Era simples de entender, né? É difícil para nós hoje. Nenhuma coisa levedada comereis. Não é uma repetição aqui, mas sim um acréscimo. Antes ele disse pão levedado, agora ele diz que nenhuma coisa que tivesse fermento poderia ser comida. É a maneira de remover os aditivos e ter uma vida natural, uma vida que se desenvolva a partir dos processos normais de Deus. Ninguém tem que forçar a entrada de nada. Versículo 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel. Entenderam aqui a hierarquia? E disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Moisés, ao obedecer a Deus, falando a todo o povo, mas ele faz isso respeitando o princípio da hierarquia, certo? Era também uma maneira de falar com os outros. Como é que você vai falar para esse monte de gente ao mesmo tempo? Não tinha nem microfone nessa época. Versículo 22. Então tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia e passai na verga da porta em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta de sua casa até amanhã. Isopo aqui é uma planta que nasce na parede, que possuía caules de até 120 centímetros, né? Provavelmente usavam ela para poder, como se fosse um pincel. Versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Entenderam isso?
O Senhor saltará as casas que tiver o sangue, o anjo não ferirá. Versículo 24: portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. Então aqui há uma importância muito grande do significado real da mensagem da Páscoa até nos dias de hoje. Estatuto perpétuo, para sempre. Os judeus comemoram a Páscoa até hoje, e os cristãos precisam entender o que é Páscoa, e entender a Páscoa e guardar a Páscoa porque tem um significado muito forte para nós. No versículo 25, diz que acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Então isso faria parte da vida deles para sempre, como nós hoje fazemos, guardamos a Páscoa. A Páscoa deveria ser um tempo muito sagrado, né, para a gente? Deveria ser, né? Deveria ser um tempo assim para a gente ficar bem na presença de Deus. Não ficar inventando moda. Tem gente que quer fazer farra, né? Enche a cara, cai bêbado pela rua. É igual o Natal. O Natal não era para ser um dia de bebedice, era para ser um dia bem sagrado, porque o nascimento de Jesus não é o aniversário de Jesus. Então você acha que Jesus, que é o dono da festa, ele ia querer isso? Tem briga. Dá tanta morte na época de Natal, cara. É incrível isso. Os caras enchem a cara. É um dia sagrado, era para ser um dia de culto, para a gente se recolher, né? Com a família, é uma ceia na família, né? Eu sei que muitas famílias fazem isso, mas que tem uma turma aí que eu vou te falar que apronta bastante, tem, né? Versículo 26 a 28. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, agora presta atenção nisso aqui, gente. Quando os vossos filhos vos disserem, que culto é este? Que celebração é essa? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Então essa seria uma mensagem principalmente para os filhos. A mensagem da Páscoa. Principalmente para os filhos, porque foram os filhos primogênitos afetados pela praga. O pecado dos pais nos filhos. Você vê que os filhos aqui vão responder por causa do pecado das autoridades. Uma autoridade que começa em Faraó. Por causa do Faraó, a nação sofre. Percebe? Então nós estamos vendo porque os filhos estão sendo atacados, porque os filhos estão morrendo, dos egípcios, dos animais. Por que isso? Porque é o pecado dos pais nos filhos, onde os inocentes vão sofrer as consequências do pecado dos outros. Agora, importante, há uma relação muito clara dessa instrução com o quarto mandamento de Êxodo 20. Eu quero ler Êxodo 20, onde está lá os 10 mandamentos, eu quero ler o quarto mandamento. Êxodo 20, versículo de 1 a 6. Vamos ver os mandamentos, o que quer dizer. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Viu a relação que tem dos mandamentos de Êxodo 20 com o que está acontecendo hoje na Páscoa? Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Tem uma relação disso aqui com o Egito, porque os egípcios adoravam vários deuses. E provavelmente essa adoração também contaminou os hebreus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Vai ficar claro aqui, né? Ah, mas eu fiz de um anjo. Está aqui, gente. Nem coisa que tem no céu, nem coisa que tem na terra, nem coisa que tem no mar. Não tem que fazer imagem de nada. Isso é pecado. Versículo 5: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Isso aqui é a mesma coisa que está acontecendo lá atrás.
Por que Deus está visitando os filhos com juízo, os primogênitos? Porque Deus é um Deus que visita o pecado dos pais nos filhos. Então a gente vê claramente que realmente os filhos estão sofrendo o dano de um pecado de idolatria. Da mesma forma hoje. Da mesma forma hoje, a idolatria é um perigo. Certo? Idolatria é um perigo. Principalmente para os nossos filhos. Aí você vai falar, pastor, mas eu não sou católico. Idolatria tem muita na igreja evangélica. Não precisa ser católico para ter santo. Tem? Vocês acham que tem? Precisa ser católico para ter santo? Os evangélicos estão batendo recorde na idolatria. Só que é mais disfarçado, né? Não é verdade? Nós acabamos de falar sobre isso agora, gente. Existem várias formas de criar deuses. E é o que nós sabemos fazer bem. Está cheio de deuses aí, né? Nós estamos idolatrando. E a idolatria pode levar problemas para os nossos filhos. Era o problema do Egito. É o problema de Êxodo 20, versículo de 1 a 6. Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos, da terceira até a quarta geração. Mas é interessante que ele diz também que faz misericórdia por 1000 anos daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Né? Legal, né? Versículo 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Deus não havia definido uma data, mas sim um horário, meia-noite. Então, a meia-noite da noite depois da Páscoa, do dia 15 de Abibe, o dia judaico, é contado do pôr do sol ao pôr do sol. Então, no horário, Deus veio e matou os primogênitos. Foi uma obra de juízo divino. Não adianta a gente achar que é juízo divino. Versículo 30. E Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Você imagina isso? Versículo 31, então, chamou a Moisés e a Arão de noite e disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor, como tendes dito. E aí o faraó aqui está desesperado e disse, vocês podem sumir daqui do Egito, porque não tem jeito, né? Conforme os textos anteriores, a gente sabe que Faraó não está emitindo esse aviso pessoalmente. Ele mandou alguém dizer. Porque a gente ouviu lá o Moisés falou que não ia ver a cara do Faraó mais. Lembra disso? Na aula passada? Então não houve mais nenhum encontro de Moisés e Arão com Faraó. Essa mensagem que Faraó enviou a Moisés e Arão foi feita por meio de terceiros. Versículo 32. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse, levantai-vos, já li, né? Versículo 32. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. Talvez essas palavras do faraó aqui não sejam de ironia agora, porque talvez ele realmente, ele entende que Deus é poderoso e que ele está vendo que a situação dele está difícil. Né? E vocês vão ver a quantidade de ovelhas e vacas que vão ser levadas aqui. Versículo 33. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam, todos seremos mortos. Então está aqui o motivo da cooperação deles, né? Sai logo, o que vocês precisam para sair? A gente precisa de ouro e prata, então toma tudo que a gente tem, mas some daqui. Aí, como é que Deus forçou aqui para que eles pudessem ficar ricos, né? E saíram com roupas preciosas, prata, ouro e muita coisa. Versículo 34, e o povo tomou a sua massa, antes que levedasse as suas amassadeiras atadas em suas roupas sobre os seus ombros. Tudo isso foi feito com urgência, lembrando que a saída do Egito é a tipologia do arrebatamento da igreja. No versículo 35, fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. Né?
Versículo 36, e o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e esses lhe davam o que pediam e despojaram aos egípcios. Eles saíram com muita riqueza, tudo isso devido à pressão do medo. Versículo 37, e assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar os meninos. Lembrando que esses homens aqui são os homens de guerra. Então você imagina, só homem de guerra. Agora quantos homens comuns, mais as mulheres, mais os meninos. Aí que a gente chega na conta de quase 3 milhões de pessoas. Versículo 38, e subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. Então essa mistura aqui de gente é porque os egípcios acabaram se casando com as hebreias. Virou aquele mesclado de gente. Acabaram ali, né? Porque Levítico 24, versículo 10, diz o seguinte, só ouçam. E apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio, e o filho da israelita e um homem israelita discutiram no arraial. Então você vê aqui, casamento de egípcio com israelita, aparecendo já em Levítico lá na frente. Essa mistura aconteceu. Os animais aqui listados, boa parte deles eram para oferecerem sacrifício a Deus no percurso, certo? Então Deus sempre dá para a gente o que a gente precisa dar para Ele, simples assim. Eles receberam os animais, depois eles vão ter que devolver para Deus. Versículo 39, cozeram bolos, ázimos da massa que levaram ao Egito, porque não se tinha levedado por quando foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. O senso de urgência deve fazer a gente lembrar de abrir mão do fermento, que significa o pecado. Já que nós temos urgência para sairmos daqui através do arrebatamento, é importante que a gente deixe o fermento para trás. Certo? O pecado tem que ficar para trás. Versículo 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Cumprida literalmente a profecia para Abraão. Pastor, mas por que alguns textos, como Gênesis 15, Atos 7, Gálatas 3, aparece a conta de 430 anos? Por que aparece 430, às vezes aparece 400 anos? Deixa eu ler Gênesis 15 para vocês lembrarem aqui. Gênesis 15, versos 13 e 14. Então disse a Abrão, sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Versículo 14, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Está acontecendo exatamente o que Deus falou. Mas por que os textos, o versículo 40 diz que eles habitaram no Egito por 430? Por que Atos 7, versículo 6, fala que eles foram peregrinos durante 430? Por que Gálatas 3, versículo 17, fala que eles ficaram ali por 430 anos, enquanto o versículo 40 diz que foram só 400? Oi? Não. Quantos anos o povo de Israel ficaram cativos no Egito? 400 ou 430? Com José? É uma lógica. É uma lógica, garoto. É uma lógica que é estudada também pelos teólogos, mas não existe uma explicação clara. Essa também é uma explicação, que eu acredito nela. Mas o importante é o seguinte, quando Deus disse, fez a promessa para Abraão, em Gênesis 15, dizendo que a sua geração, ou seja, a sua descendência, será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. O que acontece? Vamos voltar lá atrás, tá? A gente já está terminando, porque eu estou fazendo de carreirinha, já perceberam, né? Por causa da quantidade de versículos, mas a gente vai terminar. Vamos prestar atenção numa coisa, número 1, que eu já falei com vocês, o livro, a Bíblia, não é um livro com responsabilidade histórica. Nós não estudamos isso já? Ela não tem nenhuma intenção de ter responsabilidade histórica. Deus não tinha essa intenção. Não tem. Tanto é que você vai ver que tem datas aqui que vão variando. Os números, eles são assim, colocados a grosso modo, tipo assim, 30 anos,
40, mas pode ser 41, 42. A Bíblia não é um documento que tem responsabilidade histórica, ok? Porque é um livro que tem base de fé. Entendeu ou não entendeu o que eu falei? Número 1, hein? A Bíblia é um instrumento para a fé. Por isso que você vai ver coisas aqui que você vai falar, puxa, mas espera aí, eu não estou entendendo. Por que Deus se arrependeu aqui de ter feito o homem? E a Bíblia diz que Deus não é Deus que se arrepende. Deus não tem essa preocupação. Também não é um livro com responsabilidade cronológica. Não tem responsabilidade cronológica. Existem eventos aqui que vão acontecendo numa sequência que vocês estão lendo, mas que aconteceu numa sequência totalmente diferente. Por exemplo, o livro de Jó é o livro mais antigo. E ele vai aparecer lá na frente. Você tem que estudar para você saber quais são os livros mais antigos. Não é numa sequência que acontecem. Existem coisas na Bíblia, por exemplo, Lucas não conheceu Jesus. Mas ele escreveu a partir de informações que recebeu de outros discípulos. Só você entender. A Bíblia não tem responsabilidade. Geralmente, quando você ouve, quando Deus fez a promessa, ele fez uma promessa dentro de uma linguagem, a grosso modo. Você está entendendo? Ele não tem essa obrigação de dar. Ele não tem. 40 anos no deserto. Há evidências arqueológicas que foram mais de 40. Evidências arqueológicas. É como se Deus simplificasse a fala. Ô Wanderson, você vai gastar uma semana mais ou menos nesse trem. Aí você gasta uma semana e meio-dia. Entendeu? Então quando Deus fala, a explicação dela também é discutida teologicamente. E a segunda explicação é essa, de que a Bíblia não tem compromisso de dar datas exatas para nada. Porque não é um livro com responsabilidade cronológica, não é um livro com responsabilidade histórica. Quem falar isso para você está mentindo. Porque se você quer contradizer a história, é só você vir para a Bíblia. Você vai ficar assim, mas pastor, mas o que está dizendo que... Aí a arqueologia vai ver outras coisas. Tem coisa que vai ser um pouquinho diferente. Mas tem meio-dia a mais. E daí? Tem tantas horas a mais. 70 semanas de Daniel. Poderia ser 70 semanas e um dia e meio. Compreendeu isso? Então, assim, é um elemento de discussão. Versículo 41. E aconteceu que passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Todos os exércitos. Eles saíram arregimentados e organizados. Versículo 42. Essa noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Certo? De fácil interpretação. Versículo 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Então o estrangeiro só podia participar da Páscoa se convertesse e aceitasse a circuncisão. A circuncisão era como o batismo de hoje. Versículo 44. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, então comerá dela. Então estão vendo aqui, escravos nascidos em casa eram obrigados a serem circuncidados no 8º dia, como os israelitas eram. Escravos comprados podiam escolher. É digno de nota que o escravo circuncidado fosse admitido em plena igualdade religiosa com seu senhor. Na questão religiosa eles tinham igualdade, os escravos. Social não. Versículo 45. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela, a não ser que fosse circuncidado. Tá? Versículo 46. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Por que não quebrará osso? Porque o não quebrar ossos aqui simboliza a unidade de Israel e simultaneamente a unidade do corpo de Cristo. Certo? Por isso que Cristo, quando foi crucificado, não teve nenhum osso quebrado. João 19, versículo 36. Todos os homens que eram crucificados, como tinha alguma solenidade sagrada no outro dia, eles não queriam que as pessoas permanecessem na cruz próximos de festas religiosas, porque a crucificação era uma coisa terrível. Eles não gostavam de misturar. O que eles faziam para adiantar o processo? Quebravam as pernas dos caras que estavam crucificados. O cara quebrava a perna, não tinha apoio,
ficava sufocado e morria rapidinho. Você queria acelerar o processo e só quebrar as pernas da pessoa. Só que Jesus não foi tocado. Jesus não foi quebrado nenhum osso dele. Porque o corpo de Cristo é integral. Ele é completo e ele não pode ter osso ou membro quebrado. Tudo bem? Tudo bem? Essa é a mensagem que estava sendo passada. Versículo 47, toda a congregação de Israel o fará. Todos. Versículo 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, então chegará a celebrá-la e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. O que está dizendo é o seguinte, é aquilo que a Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem crê e for circuncidado sairá do Egito, vai celebrar a Páscoa, mas quem não for circuncidado não vai celebrar a Páscoa. Versículo 49, uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Ou seja, a necessidade de circuncisão para participar da Páscoa. Então, para nós hoje, a Páscoa, a libertação da Páscoa, serve para crente. Tudo bem? Os convertidos que são circuncidados pelo batismo. Versículo 50, e todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Versículo 51, e aconteceu que naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Amém? Por que eu acelerei? Porque é muito versículo. E a gente marca, para 2 dias, pode ser que vocês percam algumas informações. Eu preferi encerrar, como combinado, um capítulo por domingo. Semana passada foi 10 versículos, hoje foi 51. Então a aceleração aí foi por isso, mas é importante que as informações mais importantes vocês receberam. Tá certo? Por isso que eu enfatizei mais no início, e no final foi só conclusão. Se vocês querem fazer alguma pergunta, façam agora ou se calem para sempre. Até o arrebatamento. Estou brincando, Kátia. Calma. O que vocês querem comentar para a gente poder fechar aqui? Querem fazer algum comentário que vocês acharem importante, dar uma ênfase? Lembrando que tem que ser comentário construtivo, que tenha ligação com o estudo. Porque senão a galera aí que tem que fazer o almoço vai me matar. Tudo bem? Fechamos? Desculpa a demora, mas 51 versículos não dá para a gente ficar fazendo devagarinho, né? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo precioso. Somos gratos pela tua presença. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui. Nos dê um dia de paz, um dia de bênção, e que possamos ter um culto maravilhoso essa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é